Graças a Deus, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa. Você que para assistir esse vídeo, esse é mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. E esse amigo que vos fala, irmão Cristo Gilmar de Andrade, nós estamos aqui no alto do monte para gravar esse vídeo, orar por você, você que nos assiste, você que acompanha esse canal do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar o seu trabalho, abençoar a tua saúde. Se você se encontra enfermo, doente, angustiado, que o poder da fé, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo venha alcançá-los nesse momento, tá bom? Mais uma vez, esse é um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E esse amigo que vos fala, irmão Cristo Gilmar de Andrade, se você assim permitir, se você assim desejar, gostaria de ser seu irmão em Cristo, tá bom? Nós estaremos falando hoje sobre a segunda carta à igreja, às 7 igrejas da Ásia, e hoje estaremos falando sobre a igreja de Esmirna, a segunda carta hoje, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós estaremos falando hoje sobre a igreja de Esmirna. Esmirna é a segunda carta a qual foi endereçada às igrejas da Ásia, né? Como nós falamos aqui no primeiro vídeo dos 7 vídeos que iremos gravar, falamos que João estava preso, João apóstolo, estava preso numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha prisão, o qual João se encontrava encarcerado. Então João teve a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se manifestou a João para que João escrevesse um livro e escrevesse as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Hoje essas igrejas que eram na Ásia estão localizadas, situadas na região da Turquia. Então, para que essas cartas? Qual era o objetivo que o Senhor Jesus se manifestou a João para que ele escrevesse as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia? Essas cartas eram para instruir as igrejas, era para alertar, era para consertar, era para estimular, era para poder levantar aqueles que estavam caídos nas 7 igrejas da Ásia, né? Então essa carta foi enviada até eles como instrução. O que eles teriam que fazer para poderem se levantar e permanecer na fé? Muitas igrejas o Senhor Jesus incentivou, o Senhor Jesus até mesmo deu crédito a elas, elogiou as igrejas. E outras igrejas o Senhor Jesus repreendeu e advertiu. E assim hoje não funciona a palavra de Deus? A palavra de Deus do nosso Senhor Jesus é instrução, ela incentiva, ela levanta, mas ela também exorta, ensina, ela também puxa a orelha. Vamos colocar aqui no dito popular, o Senhor Jesus também nos dá puxão de orelha através da palavra. Então esse era o objetivo das 7 cartas da igreja endereçadas às igrejas da Ásia, tá bom? E nós iremos falar hoje sobre a segunda carta, né? Nós estaremos falando sobre 7 cartas, já falamos da primeira, e hoje vamos falar da segunda carta endereçada ali à igreja de Esmirna, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Você pode acompanhar, se assim você desejar. Apocalipse, capítulo 2, é a segunda carta à igreja chamada Esmirna, tá bom? Que Deus venha abençoar a nossa leitura, nos dá entendimento e compreensão da tua palavra, tá ok? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Toda vez que você lê a palavra anjo com A minúsculo, são os conservos, servos e conservos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando aparece a palavra anjo com A maiúsculo, geralmente aparece no Velho Testamento, era a manifestação do Senhor Jesus antes de ele ser concebido pela mulher, pela Maria, né? Pela Virgem. Aí diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, que é a segunda carta, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então olha só, aqui a carta, a segunda carta à igreja de Esmirna, está fazendo a apresentação do Senhor Jesus. Olha, escreve, diz isso, o primeiro e o último, o que morreu e reviveu. Então o nosso Senhor Jesus, ele é o princípio
é o fim, ele está desde a criação do mundo, dos homens. O Senhor Jesus já era manifestado ao lado do nosso Deus antes de vir à terra como homem para morrer em nosso favor. Ele disse: sou o primeiro e o último, alfa e ômega, o que morreu, mas reviveu. Ou seja, não existe outro evangelho fora do Senhor Jesus. Não existe outra coisa fora do nosso Senhor Jesus. Ele é o primeiro e o último. O evangelho é simples, o evangelho é obediência, o evangelho é fé. Não tem que ficar inventando. O evangelho é a manifestação do poder de Deus, é boas novas, boas notícias. Aí diz assim, ó: eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então aqui o Senhor Jesus, através da segunda carta à igreja de Esmirna, estava falando assim: ó, conheço das tuas obras, conheço da tua tribulação, sei que você é pobre, mas é rico. E eu sei da blasfêmia de alguns que se dizem judeus, mas não são. A igreja de Esmirna estava passando por uma situação difícil, mas ainda assim o Senhor Jesus reconhecia o trabalho da igreja de Esmirna. Ó, eu sei que tu é pobre, mas você é rico. Em meio à necessidade daquela época, provavelmente eu penso assim, posso estar enganado, mas provavelmente eu penso que aquela igreja de Esmirna devia passar uma situação difícil, uma situação dura, complicada. Mas assim, ainda assim eles eram ricos. Ricos no quê? Ricos na fé. Ricos no poder sobrenatural da fé, na perseverança, na comunhão com Cristo, na comunhão com a palavra, com os irmãos. E eles enfrentavam a blasfêmia dos que se diziam ser judeus e não eram. Eram enganadores, eram templos, eram oficinas do diabo, mente vazia, oficina de Satanás. E diz assim, ó, aí diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, o Senhor Jesus enviou aquela carta através de João. Ele falou assim: olha, eu sei que da tua tribulação, ó, vocês vão ser presos, vão passar uma tribulação de 10 dias, Satanás irão jogar vocês na prisão, mas ser fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nós somos fiéis, essa coroa da vida é para aqueles que creem. A vida, qual vida? Da vida eterna, de uma vida plena com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe duas vidas, a vida física e a vida espiritual. A vida eterna é para aqueles que recebem a coroa da vida, aqueles que perseveram até o final. Existem duas mortes também, a morte física e a morte eterna, a morte espiritual. A Bíblia diz que no final o inferno, a morte, os seus seguidores, o falso profeta besta, vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é saber a segunda morte, é o que está escrito. Então aquele que é fiel, aquele que é perseverante, ele é livre da segunda morte, que é a morte eterna. Aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que morrem sem aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, aqueles que morrem sem arrependimento de seus pecados. A Bíblia diz que ele não se agrada na morte do perverso. Por que ele não se agrada na morte do perverso? Porque se o perverso, aquela pessoa que não se converteu, não aceitou Jesus como seu e Salvador, ela não se converter, é certo que ela vai perder a salvação da alma. Mas aquela pessoa que ela morreu aceitando Jesus como seu Salvador, como foi o caso do ladrão na cruz, que no último instante ele aceitou Jesus como seu Salvador, Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? No último instante ele aceitou. E a Bíblia diz também que Deus ele se agrada da morte do justo, porque sabe que se o justo morrer, ele herdará a salvação da alma. E diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então vamos só aqui refrisar que essa carta à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu sei que és pobre, mas é rico. Ele abriu até um parente, né?
Eu sei que está a tua pobreza, mas vocês são ricos. Vocês podem ser pobres financeiramente, fisicamente. Mas eu sei da riqueza da fé que vocês têm, da riqueza da perseverança, da riqueza da vida de vocês com Deus, comunhão de vocês comigo. Então essa era a riqueza que o povo de Esmirna passava, ainda assim sendo blasfemados, sendo perseguidos, colocado à prova. Amigo, amiga, o Senhor Jesus jamais prometeu um evangelho fácil a cada um de nós, nem a mim, nem a você. O Senhor Jesus não nos prometeu um evangelho fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estava vendo aquelas frases que o pessoal manda no Zap. Aí tinha uma frase no Zap que me chamou a atenção, disse assim: José dormiu escravo e acordou governador. Ora, até José chegar governador, ele sofreu muito. Ele foi vendido pelos irmãos, foi perseguido pelos irmãos, foi encarcerado, foi injustiçado pela mulher de Potifar. Potifar injustiçou José. Então não vai nessa de evangelho fácil, dormiu escravo, acordou governador. Não, houve tudo um processo. Então não adianta eu vir aqui para você trazer um evangelho fácil. O evangelho é de luta, mas também de vitória, de perseverança. O evangelho também desce as lágrimas. E às vezes aquele que é fiel ao evangelho, ele chora sozinho, sem ninguém ver, mas é fiel. Então se você ser fiel, amigo e amiga, manter firme a tua fé, em meio às perseguições, em meio aos momentos difíceis, Deus vai ser contigo e você herdará, não sofrerá o dano da segunda morte. Mantenha fé, seja firme, ainda que você perca tudo, não importa. O que você não pode perder é a sua fé, a salvação da sua alma. Então esse foi mais um vídeo do Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração em favor da sua vida, para você que se encontra fraco, abatido, aqui no alto do monte, como você pode ver. Nós estamos aqui no alto do monte e vamos realizar uma oração em favor da sua vida, do ministério. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração, amigo, amiga, irmão e irmã. Você aceita receber a oração, participar conosco? Então feche seus olhos se você puder, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui do alto do monte, oramos por essa pessoa que talvez se encontre abatida, aflita, cansada, angustiada. Oramos por tantos que nos pediram oração, aquelas pessoas que pediram oração pelo marido, que o marido se encontra no hospital, fez uma cirurgia, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que ela está com o vírus do Covid-19, que o Senhor envia cura, que o Senhor envia restauração, milagre na vida dessas pessoas. Reconhecemos, meu Pai, que somos pecadores, mas nos arrependemos de cada um dos nossos pecados, aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Visita essa mãe, visita esse marido, essa esposa, esse filho, e o que o milagre da salvação venha acontecer na vida deles. O que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, que o poder da fé alcance você. Continue acompanhando, se puder se inscreva, se puder compartilhe, que ainda iremos gravar mais 5 vídeos das 5 cartas restantes, as cartas das igrejas da Ásia do Apocalipse. Que o poder da fé te sustente nesse momento, que você venha ser sustentado pelo poder da fé, que ele te alcance nessa hora, tá bom? Continua assistindo os vídeos do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até lá. Muito bem, graças a Deus, acabamos de fazer a oração aqui no monte, pelo ministério, pela sua vida. Estamos agora descendo, nos preparando para descer o monte, na certeza que Deus abençoa você, abençoa o ministério, fé, milagres e salvação em Cristo Jesus, tá bom? Pode, Senhor. Deus abençoe vocês que assistiram esse vídeo. Tá, estamos aqui descendo agora o monte, tá bom? E receba aí, onde você estiver, pode receber a certeza de fé, do milagre, da transformação, da cura. Tá, um milagre que você está precisando, que você estava pedindo a Deus, né? Estamos aqui agora descendo já, e na certeza de fé, na mais certeza
de que Deus abençoe a sua vida, abençoe vocês, tá bom? Esse é o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Tá aqui, ó. Estamos já descendo, já na descida do monte, tá bom? Concluído já nosso objetivo, concluído o milagre, certo que Deus se manifestou na vida de cada um de vocês que parou para assistir esse vídeo, tá bom? Grande abraço, um forte abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo do Ministério Fé, Milagres, Salvação em Cristo Jesus. Em meio às angústias, tristeza e sofrimentos, o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus está orando pela sua vida. Existe uma saída, o Senhor Jesus. Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus, orando por você.